Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Bom, neste vídeo a gente vai agora cair de cabeça então no nosso Elastic Container Service, tá? Então nas aulas anteriores a gente acabou ali criando a nossa imagem, registrando a nossa imagem, né, nossa aplicação Delphi ali no container Docker, tá? E também a gente registrou no ECR ali da AWS, tá? Então nesse vídeo a gente vai criar ali o nosso cluster aqui dentro do Elastic Container Service, para depois criarmos ali as nossas tarefas, né, que vai utilizar os nossos containers, e depois ali num outro vídeo a gente vai estar criando o nosso serviço para deixar então essas nossas tarefas escaláveis, tá? E disponível ali na web, né? Ali para a gente poder estar trabalhando. Então vamos lá. Então, para quem nunca acessou o Elastic Container Service, aqui no console da AWS vocês podem digitar ECS. Então ele vai aparecer aqui o menuzinho. Beleza. Aqui ele já vai abrir então todos os clusters que, né, a gente vai ter disponível ali. No meu caso, eu já tenho um, que é um que eu tenho aqui, já na minha conta, mas a gente vai criar um novo. Então, para criar um novo cluster, né, quando a gente quer subir a nossa aplicação para um container, né, para a gente deixar disponível no ECS aqui da AWS, então o primeiro requisito é a gente criar um cluster para estar ali hospedando as nossas tarefas, os nossos serviços e assim por diante. Nesse caso, eu vou estar criando um cluster novo aqui para exemplificar aqui a nossa trilha, né, aqui dos nossos vídeos. Então aqui eu vou colocar ECS-Delphi, que é o nosso programinha de exemplo, digamos assim, e colocar aqui cluster, ou seja, a gente vai ter um cluster do nosso ECS Delphi, beleza? Então aqui vale ressaltar, não vou entrar muito em detalhes técnicos de o que é cada opção, tá? Mas basicamente aqui você pode especificar se você quer um cluster que vai utilizar ali as máquinas Fargate da própria AWS, né, que são máquinas serverless, tá? Ou se você quer especificar ali uma instância EC2, aí você pode escolher se você quer Windows, Linux e qualquer imagem que você quer utilizar da AWS, tá? Neste caso eu vou deixar o Fargate mesmo, o serverless, tá? Sem problema algum. E aqui tem outras opções, né, como monitoramento, criptografia, assim por diante, ou tags também, né, caso você queira taguear o teu cluster para depois ali filtrar no teu bind, né, no bin, melhor dizendo, ali da tua conta e assim, e assim por diante, né. Então aqui a gente vai deixar o padrãozão mesmo e vamos fazer um create. Para criar o cluster, ele é bem rápido, tá? Então ele mostra aqui o progresso. A gente consegue visualizar aqui no CloudFormation, tá? O CloudFormation, para quem não sabe ali, é uma ferramenta aqui da AWS para infraestrutura como código, tá? Então, todas essas operações que a gente faz aqui via ECS e assim, né, em outros serviços também da AWS, é utilizado por debaixo dos panos aqui o CloudFormation, tá? Que é onde ele faz toda a configuração. Aqui a gente usa via console, mas se vocês quiserem se aprofundar, vocês também conseguem fazer via linha de comando ali, via infraestrutura como código e assim por diante. Beleza, aqui ele já criou então o nosso cluster, tá aqui ó, perfeitinho. Se clicarmos aqui, ele vai mostrar aqui as opções, as configurações, né, do nosso cluster. Nesse caso, nós não temos nenhum serviço, não temos nenhuma tarefa rodando, tá? Aqui ele mostra a infraestrutura, nesse caso ele mostrou aqui o Fargate que a gente, no caso, selecionamos e que não tem nenhuma instância de um container ali. Por quê? Porque a gente não subiu nenhuma tarefa. Maravilha. Métricas aqui ele vai carregar, mas ele não vai trazer nada, né? Porque a gente não startou nada. E aqui a gente consegue também configurar e agendar tasks para ser, como fala, instanciar, né? Criar tarefas aqui agendadas, tá? Nesse caso a gente também não vai entrar nesse mérito. Aqui nós temos a aba de configurações, mostra algumas configurações. E aqui as tags que a gente consegue também filtrar. Beleza. Então o que faremos agora? Antes da gente fazer então e rodar uma primeira tarefa aqui, né? A gente primeiro precisa definir uma tarefa. Então o que é uma tarefa? Uma definição de uma tarefa
é onde a gente vai fazer toda a configuração, da onde vai estar a nossa imagem da aplicação, quantas instâncias e assim por diante, tá? Então, a gente nunca roda uma task aqui diretamente. Por quê? Porque se a gente rodar uma task aqui diretamente, vocês vão ver que ele vai pedir qual família a gente quer rodar esta tarefa, tá? Então, como a gente não tem ainda a tarefa do ECS Delphi, então ele não é listado aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Task Definition. Beleza, vindo aqui em Task Definition, é aqui que a gente cria uma nova definição. Então, vocês podem se basear tanto no arquivo JSON ou criando aqui pelo próprio console. Vamos pelo console que é mais fácil, né? Então, aqui a gente vai colocar, então, ECS-Delphi, vamos colocar aqui Task. Beleza, a gente está criando uma definição de tarefa chamada ECS Delphi. Qual tipo de instância vai ser rodado, então, esse ECS Delphi, essa tarefa? Lembrando, quando a gente fala de tarefa, a gente está falando especificamente ali de um container que vai rodar a nossa aplicação. Nesse caso, é muito importante, então, a gente ressaltar que aqui a gente vai escolher o tipo da instância que vai ser executada aquele container. Nesse caso, como ali o cluster, a gente também selecionou o Fargate, então aqui eu também vou deixar o Fargate, mas lembrando, se a tua aplicação Delphi ela não está preparada para rodar em Linux, então não adianta nada vocês escolherem aqui o Fargate, tá? Então, nesse caso, o Armando aqui eu criei o meu microserviço, mas não compilei para Linux, está rodando em Windows, o que que eu faço? Aí vocês iam ter que vir aqui e selecionar aqui Amos EC2 instância, tá? E depois escolher qual que é o tipo da instância que vai se rodar, né? Vocês iam escolher lá no caso depois eu vou mostrar para vocês, mas lá vocês escolheriam qualquer imagem que vocês querem utilizar para essa instância. Nesse caso eu vou colocar aqui o Fargate, tá? Que é um tipo de instância serverless da própria AWS, específica aí para containers, tá? Então vou deixar marcado. Aqui eu vou deixar Linux, tá? Que é o que eu vou utilizar, beleza? E aqui ele já pergunta quais são os requisitos para essa máquina. Nesse caso eu vou colocar o padrão mesmo, que é um aqui de CPU e 3 GB de memória, tá? E aqui ele pergunta algumas regras aqui para nosso container, para nossa máquina. Vou deixar aqui o padrão também. E aqui é onde a gente vai selecionar então o container da nossa aplicação. Esse container aqui, ele especificamente ele pede aqui um nome. Então aqui eu vou colocar ECS Delphi, né? Podemos até colocar aqui ó, container, sem problema algum. A gente fala que é o container principal da nossa aplicação. E aqui é onde a gente vai colocar o endereço da nossa imagem que a gente registrou lá no ECR, tá? Aqui não necessariamente precisa ser do ECR da própria AWS, pode ser de um Docker Hub aí que você tenha. Mas como aqui a gente está especificando o ECR, então a gente tem aqui no lado esquerdo, ó, Repositories. Então a gente abre aqui, vocês vão ver que o da aula anterior está aqui, ó. Então é só copiar esse endereço aqui, voltamos aqui e colamos este camarada aqui assim, ó. Maravilha, tá? Então ele já sabe que ele tem que pegar desse URL. Só um detalhe importante, né? Ó. Vocês podem ver que tem que ter um dois pontos e a tag, tá? Ou seja, que é a versão que você quer dessa imagem. Nesse caso, ó, vamos colocar aqui dois pontos e a última, né? Que é latest, que a gente coloca. Ou se no caso de vocês fosse uma versão fixa, aí vocês colocavam um ponto, alguma coisa assim por diante, tá? Não precisamos registrar a autenticação, beleza? E aqui tem a questão da porta que a gente vai disponibilizar na nossa aplicação. Bom, eu, para ser sincero, eu não lembro qual que era a porta, acho que era 90 alguma coisa, mas eu vou estar abrindo aqui o Delphi para a gente poder lembrar, tá? Então, enquanto abro o Delphi, deixa eu só revisar aqui algumas configurações, beleza? AWS VPC, beleza. E aqui a gente vai exportar aqui a porta. Deixa eu abrir então aqui a aplicação. Está abrindo ainda o nosso Delphi. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza. Tá carregando ainda. Tá. Então, enquanto carrega, vamos lá. Então, aqui a gente sempre deixa o padrão, né, do que vem. Caso vocês queiram mudar, vocês podem ficar à vontade. Variável de ambiente para o teu container você coloca aqui.
vamos supor que a minha aplicação precisa de uma variável aqui para acessar, sei lá, um determinado arquivo e assim por diante, né? Tô chutando aqui. Aí vocês colocam aqui a variável de ambiente, tá? Ou algum arquivo e assim por diante, tá? Aqui você vai usar alguma coleta de log, ele vai direto lá para o Amazon CloudWatch, né? Que é a ferramenta aí da AWS de logs. E aqui tem outras questões, né, de health check, né, e assim por diante. Então não vamos entrar neste mérito, tá? Beleza, então vamos ver ali qual que é a porta aqui. Já abriu a aplicação. Aqui, ECS Delphi. Beleza, ó, 9010, maravilha. Então vamos voltar lá. E aqui vai ser 9010. Show de bola. Aqui a gente não precisa colocar o nome, ele vai pegar automático e a gente pode criar então a definição. Então aqui embaixo a gente vem aqui e cria a nossa definição de tarefa. Maravilha. Então, ó, definição de tarefa criada. Então, ele criou aqui essa nossa tarefa. E agora a gente vai, então, criar aí a nossa tarefa aqui dentro do cluster, tá? Então, assim, nessa aula, então, a gente aprendeu a criar um cluster e a gente aprendeu a criar uma definição de uma tarefa, tá? E na próxima aula vocês vão ver como que a gente faz para poder rodar, então, uma tarefa. Então, para esse vídeo aqui não ficar muito grande, então no próximo a gente vai estar entrando aí no mérito de rodar, então, a nossa tarefa. Então, até o próximo vídeo.